Olá pessoal, eu sou o professor Gerson Pereira e esta é a aula número 7 do módulo 3 do meu curso de Direito Administrativo. O módulo 3 trata exclusivamente sobre atos administrativos e nesta aula abordarei os seguintes assuntos: as hipóteses de extinção do ato administrativo, abrangendo a anulação, a revogação, a cassação e outras formas de extinção. E também falarei sobre a convalidação e a conversão de atos administrativos. E, ao final, como de costume, resolverei questões de concursos acerca desses assuntos. Bom, pessoal, em regra, um ato administrativo após ser editado permanece em vigor no mundo jurídico até que algo capaz de alterar essa condição lhe aconteça. Ou seja, ele permanece produzindo efeitos até que ele seja extinto. E aí um detalhe: em função do atributo de presunção de legitimidade, uma vez publicado o ato, quer ele contenha vícios ou não, ele terá vigência, deverá ser cumprido e produzirá seus efeitos até que ocorra formalmente o seu desfazimento. Esse desfazimento poderá ocorrer em função de vício de legitimidade, vício de formação ou simplesmente desnecessidade de sua existência. Poderá ainda ser extinto em função de uma condição legal não cumprida para a manutenção do ato. E dessas situações surgem os instrumentos de extinção do ato administrativo, que são a revogação, a anulação e a cassação, conforme veremos a seguir. Anulação. Regra geral, pessoal. A anulação ocorre quando é detectado um vício de legalidade ou de legitimidade, ou seja, quando o ato ofende a lei ou a um direito em geral, ele deve ser anulado. E fixem bem este conceito. A anulação é sempre em função do controle de legalidade e nunca do controle do mérito. O controle de mérito acarreta a revogação, como a gente vai ver a seguir. Um vício de legalidade pode ser sanável ou não. Se o vício não for sanável, a anulação do ato é obrigatória e, nesse caso, a gente diz que a anulação é um ato vinculado, ou seja, uma vez detectado o vício insanável de legalidade ou de legitimidade, a administração é obrigada a anular o ato. Agora, se o vício é sanável, e desde que não acarrete lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, esse ato pode ser convalidado ou anulado. Ou seja, a administração escolhe se é melhor para o interesse público a convalidação ou a anulação do ato. E, dessa forma, a convalidação é um ato discricionário e privativo da administração. Ou seja, o Poder Judiciário pode obrigar a administração a anular um ato ilegal ou ilegítimo. Porém, ela não pode obrigar a administração a convalidar o ato cujo vício seja sanável. Quando ocorre uma anulação, significa que foi retirado do mundo jurídico um ato inválido. E se ele sumiu do mundo jurídico, isso significa que seus efeitos, desde o momento da edição do ato, também foram anulados. O termo jurídico que descreve essa situação é ex tunc, ou seja, a anulação é ex tunc, desde a edição do ato. Todos os efeitos a partir da edição do ato devem ser desconstituídos e não geram direitos ou obrigações para as partes. Mas, atenção, tem uma exceção a essa regra. São mantidos os efeitos já produzidos em relação a terceiros de boa-fé. Vamos a um exemplo prático dessa situação de exceção. Vamos supor que um servidor seja nomeado por ato que contenha vícios de legalidade. Durante a sua atuação, ele produziu certidões para particulares.
Uma vez declarado nulo o ato de nomeação, o servidor será exonerado. Porém, todas as certidões que ele emitiu durante a sua atuação permanecerão válidas, desde que tenham sido emitidas para terceiros de boa-fé. Uma curiosidade: com relação à remuneração recebida nesse período pelo servidor, não será necessária a devolução ao erário, pois prevalece a regra que veda o enriquecimento sem causa do Estado. Se a anulação afetar desfavoravelmente a situação jurídica dos administrados, deve ser instaurado um procedimento que dê a eles a oportunidade do contraditório prévio, ou seja, apresentar as alegações que demonstrem ser indevida anulação. O prazo para anulação dos atos com vício de legalidade decai em 5 anos, exceto se comprovada a má-fé. A anulação pode ser efetivada pela administração, de ofício ou provocada, ou seja, por iniciativa da própria administração ou de terceiros que solicitem a anulação para a administração. Ou ainda, a anulação pode ser decretada pelo Poder Judiciário. Revogação. A revogação é a retirada do mundo jurídico de um ato que se tornou inoportuno ou inconveniente. A revogação é um ato discricionário da administração. Porém, atenção, os atos revogados são válidos e eficazes, ou seja, estão produzindo seus efeitos normalmente, sendo que somente atos discricionários podem ser revogados, ou seja, os atos vinculados são obrigatórios para a administração, não cabendo a ela, portanto, a discricionariedade de revogá-los. A revogação é decorrente do chamado controle do mérito do ato administrativo. Os efeitos da revogação são prospectivos, ou seja, a partir da data de revogação, ou, em termos jurídicos, a revogação é ex nunc. Na revogação, todos os direitos adquiridos em função dos efeitos já produzidos pelo ato são mantidos. Somente a administração que editou o ato pode revogá-lo, ou seja, cada poder tem a competência de revogar seus próprios atos. O judiciário, quando revoga um ato, não exerce a função jurisdicional, mas sim a função administrativa de forma atípica, conforme já vimos em aulas anteriores. Portanto, atenção! O Poder Judiciário não pode revogar os atos da administração, mas tão somente os seus próprios atos. Apesar de ser um ato discricionário da administração, ela não pode revogar qualquer ato a seu bel prazer. Nas seguintes situações, não é possível à administração revogar os atos com base em critérios de conveniência ou oportunidade. A. Atos consumados. Os atos consumados já produziram todos os seus efeitos. Eles não são mais eficazes para produzir novos efeitos. Então, não faz sentido revogar um ato que não tem mais efeito a produzir. Exemplo: autorização para uma passeata que já foi realizada. B. Ato vinculado. Atos vinculados são obrigatórios para a administração, ou seja, não cabe a ela decidir por juízo de conveniência ou oportunidade se deve ou não praticá-lo. Portanto, também não cabe a ela decidir discricionariamente se deve revogá-lo ou não. Exemplo: licença para o exercício de uma profissão. Se o indivíduo deixou de atender às condições para o exercício da profissão, cabe a cassação da licença, mas não a revogação do ato que a concedeu. C. Atos que geraram direitos garantidos pela Constituição Federal. Se nem a lei pode prejudicar um direito adquirido, muito menos o juízo de conveniência ou oportunidade de um burocrata da administração. D. Atos que compõem uma sucessão ordenada de atos. Supondo que existe uma cadeia de atos sucessivos em que um ato depende do outro para produzir seus efeitos, e supondo que
um ato posterior já produziu esses efeitos, então não cabe mais uma nova apreciação de um ato anterior dessa cadeia. Diz-se, nesse caso, que ocorreu a preclusão administrativa, ou seja, ocorreu a perda do direito de agir. Exemplo: na licitação, não cabe mais a revogação do ato de adjudicação quando já foi celebrado o contrato. F. Atos de conteúdo meramente declaratório. Tratam-se de certidões e atestados que declaram uma situação existente. Não cabe à administração revogar atos cujos efeitos decorrentes são estabelecidos em lei. Além disso, em regra, atos declaratórios são atos vinculados e, como já vimos, atos vinculados não podem ser revogados. G. Atos de conteúdo meramente opinativo. São os pareceres que não podem ser revogados, pois não produzem efeitos por si sós. Não faz sentido revogar um ato para impedir que ele produza efeito, sendo que ele, pela sua própria natureza, já não produz efeito. Cassação. A cassação é o instrumento utilizado pela administração para extinguir um ato ou os seus efeitos quando o beneficiário deixa de cumprir os requisitos exigidos para sua manutenção. Só cabe a cassação de um ato se ele for um ato vinculado. Não existe a cassação de atos discricionários. Caso seja necessário extinguir um ato discricionário, utiliza-se a revogação. Exemplo: a cassação de uma licença de construção estabelecida mediante certas condições que, uma vez descumpridas, ensejam a sua cassação. Além da anulação, revogação e cassação, existem outras formas de extinção do ato administrativo. Essas formas são implícitas na ocorrência de determinadas condições e não dependem de uma manifestação expressa da administração ou do Poder Judiciário para que o ato seja considerado extinto. Essas formas de extinção são as seguintes: extinção natural. Ocorre quando há o cumprimento normal de seus efeitos. Exemplo: permissão de uso concedida pelo prazo de 2 meses. Decorrido esse prazo, a permissão de uso está extinta. Extinção subjetiva. Quando há o desaparecimento do beneficiário do ato. Exemplo: extinção do porte de arma pelo falecimento do particular que o detinha. Extinção objetiva. Ocorre quando há o desaparecimento do próprio objeto do ato praticado. Em razão de um fato superveniente, o ato fica sem seu objeto. Exemplo: a interdição de um estabelecimento é desfeita se a empresa da qual ele fazia parte extingue esse estabelecimento. Caducidade. Ocorre quando uma nova legislação impede a permanência de uma situação anteriormente consentida. O ato que passa a contrariar a nova legislação extingue-se. Exemplo: a permissão de uso de um bem público se editada uma lei proibindo o uso privativo por particular. O ato anterior, de natureza precária, extingue-se por caducidade. Outro exemplo: sofre caducidade a permissão para explorar parque de diversões em um local que a nova lei de zoneamento torna o local incompatível para esse tipo de uso. Contraposição. Ocorre quando um ato superveniente contrapõe-se a um ato praticado anteriormente. Exemplo: o ato de exoneração extingue, por contraposição, o ato de nomeação. Não é necessário praticar um terceiro ato, cancelando ou tornando sem efeito a nomeação do servidor exonerado. Convalidação. Um ato que nasce inválido, ou seja, uma ou mais de suas partes é ilegítima ou ilegal, cai em 2 categorias: ou é um ato nulo ou é um ato anulável. E qual a diferença entre ato nulo e ato anulável? O ato nulo contém um vício insanável. A administração não pode salvar o ato. Tem que fazer a sua anulação e ponto final. Já o ato anulável contém vícios que podem ser corrigidos.
cabe à administração, por critérios de conveniência e oportunidade, verificar se vai corrigi-lo ou se vai anulá-lo. O ato de correção retroage à data de sua edição, ou seja, a correção é ex tunc, desde a origem. Essa correção recebe a denominação de convalidação ou saneamento. Em outras palavras, convalidar um ato é corrigi-lo, regularizá-lo desde a origem. E assim ocorrem duas coisas. Primeiro, os efeitos já produzidos passam a ser considerados válidos. E segundo, o ato pode permanecer no mundo jurídico como um ato válido, apto a produzir novos efeitos de forma regular. Para ocorrer a convalidação, são necessárias 4 condições. Primeira, o ato deve ser sanável, ou seja, contém um vício que pode ser corrigido. Segundo, o ato não acarreta lesão ao interesse público. Terceiro, o ato não acarreta prejuízos a terceiros. E quarto, tem que haver a decisão discricionária da administração acerca da conveniência e oportunidade de convalidá-lo e de não anulá-lo. Bom, pessoal, só relembrando, o ato administrativo contém 5 elementos ou requisitos de validade, que são a forma, a finalidade, o objeto, o motivo e a competência. A lei define o conteúdo de cada um desses 5 elementos, sendo que o motivo e o objeto são discricionários, ou seja, são elementos relacionados ao controle do mérito. Já o controle da legalidade recai sobre os 5 elementos, porém, somente são sanáveis os elementos forma e competência. Agora, uma particularidade importante. A lei pode definir a competência quanto à matéria, ou seja, somente determinado órgão tem competência para tratar daquela matéria, ou quanto à pessoa. Somente a competência relativa à pessoa pode ser sanável. Ou seja, se um ato é de competência do órgão X e outro órgão o edita, esse ato não é passível de convalidação. E, além disso, se o ato for de competência privativa de uma determinada pessoa, também esse ato não pode ser convalidado. Exemplo de convalidação de competência quanto à pessoa. O delegado de Polícia Federal pratica um ato de competência do superintendente. Para convalidar o ato, basta que o superintendente assine o ato já assinado pelo delegado. Diversamente, se o ministro da Saúde pratica um ato de competência do ministro da Fazenda, esse ato é nulo por vício de competência quanto à matéria, que não admite convalidação. O vício de forma também pode ser convalidado, desde que a lei não considere a forma como elemento essencial para a validade do ato. Bom, pessoal, o ato de convalidação é um ato discricionário, pois a administração decide por critérios de conveniência ou oportunidade se vai convalidar ou não o ato objeto de análise, que, por sua vez, tanto pode ser discricionário quanto vinculado. A convalidação é um controle de legalidade e não controle de mérito, e recai somente sobre os elementos competência e forma, lembrando que o controle de mérito recai sobre os elementos motivo e objeto. Existe a figura da convalidação tácita, que ocorre quando um ato com vícios de legalidade não é nem anulado e nem convalidado, ou seja, ocorre quando a administração se omite em convalidar o ato. O resultado prático é que um ato com vícios permanece no mundo jurídico produzindo efeitos como se válido fosse. Ocorre que a administração tem um prazo decadencial de 5 anos para anular atos ilegais, qualquer que seja o vício, quando favoráveis aos administrados, salvo se comprovada a má-fé do beneficiado. Decorrido esse prazo de 5 anos, decai o direito da administração em anular o ato, e, dessa forma, ocorre a sua convalidação tácita. Conversão.
A conversão é o instrumento que permite à administração transformar um ato nulo em ato válido mediante a transformação retroativa do seu enquadramento legal. Vamos a um exemplo hipotético. Supondo que num município existam duas espécies de licenças não remuneradas. A licença A para dedicação a atividades privadas, exclusiva para servidores que não estejam em estágio probatório, e uma licença B para tratar de assuntos pessoais, exclusiva para servidores com 10 ou mais anos de serviços prestados, estejam ou não em estágio probatório. Supondo que um servidor com 15 anos de serviços prestados, que esteja em estado probatório em um novo cargo, tenha solicitado e obtido o gozo da licença A, esse ato é nulo por vício de objeto. Pela conversão, a administração, por conveniência e oportunidade, poderá transformar o ato da licença A em licença B, retroativamente desde a sua edição, sendo mantidos todos os efeitos já produzidos. Com a conversão, o ato nulo é desfeito e substituído retroativamente por um outro ato de outra espécie, ou seja, outro enquadramento legal, cuja prática, se tivesse ocorrido na data da edição do outro ato, estaria em conformidade com o ordenamento jurídico vigente à época. Os efeitos já produzidos pelo ato originário são mantidos como se tivessem sido produzidos pelo novo ato, e a partir da data de conversão, o novo ato passa a produzir os efeitos que lhe são próprios. Vamos agora à resolução das questões de concurso. Questão de 2014 da Fundação Getúlio Vargas para a Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Osasco, São Paulo. Conhecendo as peculiaridades que distinguem os atos administrativos discricionários dos vinculados, pode-se afirmar que a. Os discricionários podem ser revogados tanto pelo Poder Judiciário como pela própria administração. B. Os vinculados podem ser revogados tanto pelo Poder Judiciário como pela própria administração. C. Ambos podem ser invalidados por vício de legalidade, tanto pelo Poder Judiciário quanto pela própria administração. D. Ambos podem ser invalidados e revogados, tanto pelo Poder Judiciário como pela própria administração. Ou E. Ambos, em regra, podem ser revogados pelo Poder Judiciário. Apertem a tecla pause. Bom, pessoal, essa questão é relativamente fácil para quem tem o conceito correto de revogação. A revogação é um controle do mérito. O controle do mérito é exercido exclusivamente pela administração, que editou o ato por critérios de conveniência e oportunidade. O Poder Judiciário não pode interferir no controle do mérito, ou seja, o Poder Judiciário não pode revogar o ato da administração. Então, a gente pode eliminar as alternativas A, B, D e E. A alternativa correta é a letra C. O controle de legalidade pode ser realizado tanto pelo Poder Judiciário, quando provocado, quanto pela própria administração, quer tenha sido provocada pelo administrado, quer por iniciativa própria. Questão de 2014 da VUNESP para auxiliar judiciário do Tribunal de Justiça do Pará. A revogação do ato administrativo A. Deve ser alicerçada na conveniência e oportunidade. B. Não é considerada forma de extinção do ato administrativo. C. Depende de homologação do Ministério Público. D. Constitui uma espécie de anulação. Ou E. Somente poderá ser declarada pelo Poder Judiciário. Apertem a tecla pause. Essa questão é fácil. Como já mencionei na questão anterior, a revogação é realizada pela própria administração por critérios de conveniência e oportunidade. Assim, a alternativa correta é a letra A.
Comentando rapidamente as outras alternativas, a alternativa B está errada, porque a revogação é uma forma de extinção do ato administrativo. A alternativa C está errada, pois não depende da homologação do Ministério Público e de nenhum outro órgão. A alternativa D está errada, pois tanto a anulação quanto a revogação são espécies de extinção do ato administrativo. A revogação não é uma das espécies de anulação. E a alternativa E está errada, porque a revogação só pode ser declarada pela administração e nunca pelo Poder Judiciário. Temos agora duas questões do CESP. A primeira, de 2014, para analista legislativo da Câmara dos Deputados. Ao extinguir por meio de revogação um ato administrativo discricionário válido, a administração pública tem de fazê-lo em razão de oportunidade e conveniência, respeitando os efeitos já produzidos pelo ato até o momento. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Essa questão também é relativamente fácil. A revogação, quando ocorre, é por conveniência e oportunidade da administração e opera ex nunc, isto é, somente a partir do ato de revogação é que ele deixa de produzir efeitos. Os efeitos já produzidos anteriormente são respeitados e permanecem válidos. Portanto, a alternativa correta é a letra A. A segunda questão é de 2013 e caiu para oficial de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Caso a administração pratique ato suscetível de convalidação e este não seja impugnado pelo interessado, ela só terá a obrigação de convalidá-lo ou de invalidá-lo na hipótese de vício de competência em ato de conteúdo discricionário. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Essa questão é fácil porque tem 3 erros que a tornam inválida. E basta, então, identificar um deles. O primeiro erro é quando o enunciado menciona a impugnação pelo interessado. O interessado não tem a capacidade de impugnar nada, em razão do atributo de imperatividade, pelo qual a vontade da administração, ou seja, do interesse público, se sobrepõe à do interessado. O segundo erro é quando a questão menciona o vício de competência como sendo a única hipótese de convalidação de atos, sendo que o vício de forma também pode ser convalidado. E o terceiro erro é quando a questão menciona que o conteúdo do ato tem que ser discricionário. Isso não é verdade. Os atos vinculados também podem ser convalidados. Portanto, essa questão está errada. Questão da COPESE de 2014 para procurador da Prefeitura de Araguaína do Tocantins. Analise os itens a seguir. 1. Convalidação é o processo que se vale a administração pública para aproveitar os atos administrativos com vícios insuperáveis. 2. Revogação é a forma extintiva que se aplica quando o beneficiário de determinado ato administrativo descumpre condições que permitam a manutenção do ato e seus efeitos. 3. Caducidade é a perda dos efeitos jurídicos do ato administrativo em virtude de norma jurídica superveniente contrária àquela que respaldava a prática do ato administrativo. 4. Cassação é um instrumento jurídico através do qual a administração pública promove a retirada de um ato administrativo por razões de conveniência e oportunidade. Assinale a alternativa correta. A. Apenas os itens 2 e 3 estão corretos. B. Apenas o item 3 está correto. C. Apenas o item 4 está correto. Ou D. Apenas os itens 1 e 4 estão corretos. Aperte a tecla pause. Essa questão é difícil. A afirmativa 1 está errada porque somente vícios sanáveis podem ser convalidados. A afirmativa 2 está errada porque o conceito referido corresponde à cassação e não à revogação. A afirmativa 3 está certa, pois descreve corretamente o conceito de caducidade.
E a afirmativa 4 está errada, pois o conceito referido descreve a revogação e não a cassação. Assim, somente a afirmativa 3 está correta. Dessa forma, a alternativa correta é a letra B. Bom, pessoal, chegamos ao final da aula 7. Em caso de dúvidas, deixem seus recados no meu perfil do itinerante. E não esqueçam de fazer os exercícios extras desta aula. Até mais!